O Tanjobi omedetou gozaimasu. Isto é japonês para parabéns. O Observador faz 12 anos e, em vez de bolo, oferecemos uma visita ao Japão com a Pinto Lopes Viagens. Assine por apenas 39,90€ e habilite-se a ganhar. 12 anos a escrutinar o poder, 12 mil quilómetros para celebrar. Assine hoje em observador.pt. Arigatou. Este é o Domínio da Guerra da Rádio Observador, sempre com o Major-General Arno Moreira. Bom dia. Bom dia a todos. General. Começamos pelo Médio Oriente, depois de várias semanas de guerra intensa envolvendo meios dos Estados Unidos e de Israel contra forças e infraestruturas do Irão e de um período conturbado de cessar-fogo. Chegam notícias contraditórias sobre a finalização do memorando. Que ponto de situação podemos fazer, General? Muito bom. Esta foi uma semana muito complicada de comentar do ponto de vista da análise geopolítica. Sim. Muito complicada. Bom, nós que sistematizamos tudo aqui no Domínio da Guerra, vamos dividir esta semana em três áreas temáticas. O que é que são elementos de continuidade, o que são elementos de novidade e o que são elementos de disrupção que aconteceram esta semana. Vamos começar pelos de continuidade. O que é que esta semana ocorreu que já tinha ocorrido nas semanas anteriores? A retórica para consumo interno por ambas as partes. Quer Donald Trump, quer a Guarda Revolucionária Iraniana, prosseguiram esta semana uma campanha de retórica, sobretudo virada para aquilo que são os respectivos públicos internos. No caso da Guarda Revolucionária, a tentativa de mostrar que não está nada fechado, que não há humilhação nenhuma do Irão, que o acordo não está fechado, etc. Por parte de Donald Trump, a ideia de que ou o acordo é como eu quero, ou então não há acordo nenhum. Portanto, não houve alteração significativa. Este é um elemento de continuidade, este elemento da retórica interna. Há um outro elemento de continuidade que talvez não estejamos muito atentos, que é a profunda guerra de desinformação que nós temos. Nós passamos muito do tempo da nossa análise e do nosso comentário a comentar coisas que não existem. Isto é aquilo que eu chamo as fontes com acesso ao processo. Bem, ninguém nunca nos explicou o que é isto do acesso ao processo e que fontes são estas. Na grande maioria dos casos, trata-se de pessoas que são contratadas para desinformar. Isto é, para pegar num conjunto de notícias dispersas que vão surgindo e depois redigir uma notícia e dar como oficiais. Torná-las como oficiais. Portanto, há uma enorme campanha de desinformação que depois é amplificada exatamente pelo comentário. Quer dizer, como nós não temos acesso aos textos que estão verdadeiramente a ser negociados, tomamos aquelas como certas, acabamos por tomar por certo aquilo que temos, que são estas notícias das tais fontes geralmente bem ligadas ao processo, o que quer que isso queira dizer. Há muita desinformação. Estes são os grandes elementos, digamos, de continuidade. Mas houve esta semana um número muito significativo de elementos de descontinuidade e, portanto, de novidade. A primeira tem a ver com a noção de tempo. Donald Trump trouxe esta semana um elemento novo. É que, afinal, o tempo para ele não é importante. Este é um aspecto muito importante. É um aspecto muito importante porque um dos condicionalismos de todo este processo negocial tem a ver com a ideia de que isso acontece geralmente no Ocidente. O Ocidente tem tempos políticos que são marcados por atos de natureza eleitoral, com reflexos depois nas políticas internas e, sobretudo, nos equilíbrios, na gestão dos poderes de equilíbrios internos políticos, que limitam a nossa capacidade de atuar do ponto de vista da continuidade no tempo. E, portanto, Donald Trump o que veio trazer esta semana foi o anúncio: eu não me interessa para nada as midterm elections. Era isso que eu ia dizer, não para eu falar das midterms. A mim não me interessa nada, o que eu quero é um bom acordo. Há alguma razão nisto. Isto é, um mau acordo
ainda que a tempo de... É tão prejudicial quanto um bom acordo fora do tempo. Acordo fora do tempo. E, portanto, Donald Trump demorou algum tempo a perceber isto. E, portanto, retirou o processo de tempo da equação de natureza política. Ou, pelo menos, foi isso que nos veio dizer. Depois, ficou claro que os Estados Unidos querem o retorno do Estreito de Hormuz à liberdade completa de circulação. Isto é, que não estão disponíveis para aceitar nenhuma forma de condicionamento ou de cobragem de portagens no Estreito. E para isso foi introduzido aqui um elemento novo que ainda não tinha acontecido. Os Estados Unidos também ameaçaram Omã. Porquê? Porque o Iraque, para não ficar com o ónus de ser o mal da fita, como as suas águas territoriais ligam às águas de Omã, procurou trazer Omã também para esta autoridade de controle do Estreito. Quer dizer, não é o Irão e Omã. Os Estados Unidos, sentindo que Omã poderia estar aqui na dúvida de ganhar aqui um dinheirinho também, quis deixar claro que não vai permitir que Omã faça isso. E, portanto, ameaçou, talvez em termos desnecessários, públicos, porque não era necessário fazê-lo de forma pública, ameaçou Omã, também bombardear Omã. Portanto, Omã foi também quem esta semana entrou aqui na berlinda do Estreito de Hormuz. E os Estados Unidos anunciaram que vão sancionar esta autoridade que o Irão quer criar, a Persian Gulf Strait Authority, e quem com ela colabora. Quem com ela colabora é quem paga portagens. Portanto, as entidades que se provar, o que é muito difícil, que estão a pagar portagens para passar, estão a colaborar, considera-se que estão a colaborar com a Guarda Revolucionária Iraniana e que, portanto, serão alvo de sanções. Portanto, os Estados Unidos não apenas não querem que esta autoridade exerça qualquer tipo de autoridade, como estão disponíveis para sancionar as empresas que, pagando portagens, estão a colaborar com a Guarda Revolucionária Iraniana. Foi importante esta clarificação. Depois entrou Qatar também na mediação. O Qatar entra aqui porque o Qatar tem relações interessantes com o Irão e porque o Irão anda à procura aqui também de uma solução de natureza financeira para as negociações. E a viagem ao Qatar do presidente do Banco Central iraniano foi para estudar que mecanismos existem para, se houver um alívio das sanções, que papel pode ter o Qatar como financiador imediato daquilo que são as necessidades do Irão. E, portanto, houve ainda um último aspecto da descontinuidade, dos elementos de descontinuidade. Foi o regresso da internet. Ainda estamos para saber, eu ainda não tenho uma visão muito certa sobre isto, se ela voltou com mais restrições ou menos restrições do que tinha anteriormente. Há aqui uma manobra de charme, por um lado, por parte do regime, a dizer, nós estamos tão confortáveis que já não precisamos de censurar a internet. Não sei se é assim. Temos que esperar para ver sobre isto. Exatamente. Mas o regresso da internet não foi por essa razão, é por uma outra razão. Por causa das razões de natureza económica. É que, ao ter abolido a internet, aboliu uma parte importante da economia iraniana, que depende da internet para poder fazer negócio. Há muito negócio que é feito online. Muitas empresas iranianas que, de repente, se viram privadas da capacidade de comunicar com fornecedores, com consumidores, etc. E, portanto, o retorno é, do meu ponto de vista, mais de natureza económico do que aqui uma enorme liberdade, uma preocupação com a liberdade do povo iraniano. E depois, elementos de disrupção. 2 ou 3 vezes foram trocadas ações militares bélicas entre o Irão e os Estados Unidos. Mas foi sempre possível contê-las do ponto de vista geográfico e do ponto de vista também daquilo que é o não alastrar dessas ações. Portanto, ambas as partes foram capazes de justificar aquilo que se tinha passado e impedir que escalasse para terminar com o processo negocial. Portanto, e em resumo desta semana, o processo negocial avança.
estou absolutamente convencido que a parte que competia aos negociadores estará terminada. Estaremos agora neste momento, estaremos agora dependentes daquilo que podemos chamar o processo de validação política. Isto é, os mediadores entenderam que o texto já é suficientemente consensual, agora o texto tem que subir aos decisores políticos dos Estados Unidos e do Irão para validarem ou não este texto e propor eventualmente alguma alteração. Mas eu, do meu ponto de vista, estamos neste momento a fazer aquilo que se chama afinar a linguagem. Isto é, substituir esta palavra pela outra palavra. Portanto, não estaremos já muito a falar de substância, estaremos agora, sobretudo, a falar de forma. Por forma a que ambas as partes se reconheçam e possam depois explorar politicamente, também internamente, o acordo como sendo uma vitória de qualquer uma das partes. Eu não fico zangado do acordo ser bom para ambas as partes. Eu acho que é importante haver acordo. Vamos agora à outra guerra. A Federação Russa informou os países ocidentais de que iria iniciar ataques sistemáticos à capital da Ucrânia e que as representações diplomáticas de Kiev deveriam ser reduzidas e os cidadãos ocidentais retirados. Como é que devemos interpretar esta nova ameaça do Kremlin e porquê agora? Pois, isto terá ocorrido talvez na segunda-feira à tarde, em que Sergei Lavrov terá telefonado a Marco Rubio. Isto não acontece todos os dias, não é? Isto não acontece todos os dias. Foi para marcar e dar importância, para dar importância ao assunto. Eu, Lavrov, vou telefonar a Marco Rubio a dizer que para a segurança dos cidadãos americanos na embaixada em Kiev, seria talvez importante que, porque nós vamos iniciar uma manobra de bombardeamento sistemático de Kiev, que talvez fosse importante os Estados Unidos serem avisados com tempo para começarem a retirar o pessoal da embaixada da sua embaixada em Kiev. Bom, e depois isto, claro, este telefonema, que era para ser privado, particular, depois transformou-se num comunicado para todo o mundo ocidental, a dizer, retirem rapidamente, não apenas digamos, os elementos diplomáticos, mas a população, os cidadãos que vivem em Kiev e que são cidadãos ocidentais, porque Kiev vai ser alvo de um bombardeamento sistemático. Bom, isto é novo. Não, isto não é nada novo, porque se houve alguma coisa que nunca faltou a Kiev, foi bombardeamento sistemático desde o início da guerra. É claro que depois daquilo que foram os episódios do dia da vitória, Moscou acelerou, intensificou os ataques a Kiev. Porquê? Porque Moscou precisa de sangue. Moscou precisa de sangue para sustentar o facto de não ter quilómetros. Como não tem quilómetros quadrados de conquista na Ucrânia, o Kremlin precisa de sangue ucraniano e a melhor maneira de obter sangue ucraniano é bombardear cidades e centros urbanos. Bom, desta vez o Kremlin utilizou mais qualquer coisa que até aqui não tinha feito. Para além de ter disparado o Oreshnik e disparou sobre uma área 90 km a sul de Kiev, o Oreshnik não produziu nada, porque o Oreshnik não tem ogivas desenvolvidas convencionais. E, portanto, o que caiu foram os pedaços de metal do Oreshnik que caíram sobre um conjunto de armazéns em Bilatservka, a 90 km a sul de Kiev. Mas não foi apenas isto. Foi que, de repente, a Federação Russa começa a falar não apenas naquilo que são os ataques às infraestruturas militares, mas começa a falar também naquilo que são centros de comando, instalações de natureza militar, ligadas à indústria, etc., que se situam em Kiev. Isto levanta imediatamente um problema, que é onde é que vão os centros de comando? O Palácio Presidencial onde está Zelensky é um centro de comando? Sim, aparentemente é um centro de comando. Ele está a ameaçar diretamente bombardear Zelensky.
a Federação Russa está a fazer estender também a possibilidade de o Kremlin ser considerado um alvo legítimo por parte agora das novas capacidades ucranianas. E, portanto, estamos aqui a entrar num aspecto que é uma escalada, que é uma verdadeira escalada de contornos ainda difíceis de definir e que tem aqui para já esta leitura de semear o pânico e o medo, que é a grande técnica que a Federação Russa tem utilizado nestes últimos tempos. O que é que Zelensky fez? Zelensky escreveu 2 cartas. Não é normal. Uma para o Congresso norte-americano e outra diretamente para Trump, a avisar que aquilo que a Federação Russa está a fazer requer uma atenção especial dos Estados Unidos, porque, na verdade, a guerra no Irão retirou muito daquilo que era o fluxo normal dos Patriot que defendiam os céus de Kiev. E, portanto, Moscovo, por um lado, porque é que isto acontece nesta altura, porque Moscovo também sente que... Tem aqui uma janela, não é? Tem aqui uma janela, isto é, que Kiev está neste momento bastante mais vulnerável aos seus ataques e, portanto, a capacidade de interseção dos mísseis balísticos russos por parte dos Patriot é muito menor neste momento, porque a guerra do Irão consumiu grande parte deste material e agora é preciso, os Estados Unidos têm que repor estoques e não têm estoques suficientes para alimentar a defesa antiaérea da Ucrânia. Portanto, conjugam-se aqui vários fatores que a Federação Russa está a procurar aproveitar. General Arnaud Moreira, parece ter começado na Europa uma corrida para a nomeação de um mediador para a questão da guerra na Ucrânia. Parece também haver muitos candidatos, mas poucas posições negociais consolidadas e consensuais à escala europeia. Parece uma verdadeira corrida de São Silvestre, mas lançada com muita antecedência. Mas o que é que está por trás do fumo destas candidaturas? Tantas candidaturas. Tantas candidaturas. Bom, o tiro de partida... talvez, pronto. O tiro de partida para isto foi lançado pelo próprio Vladimir Putin. Impressionante. E nós ali... No dia 9 de maio, Vladimir Putin veio sugerir que talvez fosse interessante termos o ex-chanceler Gerhard Schröder como um mediador, como um interlocutor entre aquilo que são as exigências russas e aquilo que são as cedências que a Europa que a Europa tem que concordar. Bom, isto foi imediatamente rejeitado, quer pelos órgãos da União Europeia, quer também pela própria Alemanha, que não se sente confortável a ir escolher uma figura como Schröder, amigo de Putin, para ser o representante da voz da Europa nestas difíceis conversações com Moscou. E então várias personalidades têm aparecido. Há uma que aparece sempre, isto é, nós quando falamos em Europa e representação da Europa, há uma personalidade que parece consensual, Mário Draghi. Mário Draghi é chamado para tudo. É um assunto de natureza económica, Mário Draghi. É um assunto de natureza estratégica, Mário Draghi. É um assunto relacionado com o mercado interno europeu, Mário Draghi. É preciso falar com a Federação Russa, Mário Draghi. Portanto, Mário Draghi está na pole position desta corrida à nomeação. Mas há outros. Os bálticos gostariam de ver Stubb, o presidente da Finlândia. Porquê? Porque é uma pessoa que conhece muito bem a forma da Federação Russa de negociar, é uma pessoa que tem interesses de segurança que são muito interessantes para os restantes países bálticos e que acha que poderia acautelar melhor a segurança europeia se fosse ele o representante da Europa nesta discussão. Depois, Angela Merkel diz que não, mas esta semana deu 3 entrevistas. Para dizer que não. Para dizer que não. São entrevistas a mais para quem não está realmente interessado. E depois há um conjunto de outros países que gostaria de ver figuras neutrais. Até se fala em Portugal, que Portugal poderia. Porquê?
por não haver uma animosidade nem uma proximidade geográfica, podia-se facilitar o diálogo se em vez de ter alguém dos países bálticos, ter alguém geograficamente mais distante e, portanto, mais descomprometido com isso. Portanto, nós, candidatos, não nos faltam. Mas os candidatos vão falar exatamente de quê? E isso é que são as dúvidas que eu tenho aqui. E já aqui tínhamos levantado essa questão, não é? Primeiro, nós não podemos ser mediadores. E não podemos ser mediadores, porque nós somos parte interessada no processo. A Federação Russa não quer discutir a situação exclusivamente da Ucrânia. Quer meter a discussão da Ucrânia num grande pacote que é a arquitetura de segurança europeia. Então os europeus vão discutir a arquitetura de segurança europeia como mediadores? Não podem, como mediadores. Como facilitadores? Também não parece muito adequado. Então aí vão deixar os Estados Unidos de lá de fora. Quer dizer, então, nós já estamos a olhar para a arquitetura de segurança e defesa europeia e excluímos os norte-americanos. Eles não têm que fazer parte do pacote. Acho que esta ideia que agora começa aqui a ganhar algum fôlego, de que a Europa vai negociar com a Rússia, parece-me um tiro falhado e perigosíssimo, porque é isso que a Federação Russa quer. A Federação Russa não quer negociar com os Estados Unidos, a Federação Russa quer negociar com a Europa, porque sabe que a Europa está dividida, que não tem uma posição única comum sobre o assunto e que sem a liderança dos Estados Unidos vai cada um defender uma coisa diferente, vai causar a maior confusão dentro da Europa. Por outro lado, então nós já prescindimos da presença norte-americana no continente europeu e do chapéu nuclear norte-americano que tem sido o grande elemento de dissuasão das aventuras russas no interior da Europa. Vamos nós negociar e deixamos os Estados Unidos de fora. Que raio de arquitetura é que estamos a pensar? Que eu gostava que me explicassem, porque ninguém me veio explicar, a mim e aos cidadãos europeus, ninguém veio explicar que arquitetura é esta, qual é esse pensamento que existe, que faz com que a Europa vá falar com a Rússia sobre um assunto que tem que meter necessariamente também os Estados Unidos e o seu chapéu nuclear na Europa. Portanto, nós temos aqui um enorme percurso para fazer, que não fizemos em 4 anos. E não fizemos em 4 anos porquê? Porque nós, aqui que ninguém nos ouve, cada um defende uma coisa diferente sobre a sua visão da arquitetura de segurança europeia. E para não mostrarmos que essa divisão, preferimos não discutir. E então avançamos para a parte mais fácil, vamos arranjar um negociador. E agora ficamos todos contentinhos porque o Putin diz que quer falar. Porque quer falar, mas Putin não quer falar. Quer impor? Putin quer impor um conjunto de visões maximalistas russas que têm implicações na presença das forças militares dos Estados Unidos na Europa, de bases avançadas na Europa de Leste e que quer fazer recuar e sair outra vez da NATO um conjunto de países como a Suécia e a Finlândia. Portanto, se nós achamos que estamos em condições de muitas felicidades a quem quer arriscar uma ida que não é consensual entre os europeus, e que a dispensa dos norte-americanos nestas discussões me parece, a mim, um golpe que fará sorrir Moscovo. Para terminar, colocamos hoje o nosso ponto de mira na Arménia, que esta semana recebeu a visita do secretário de Estado norte-americano. O que é que Marco Rubio foi fazer a Yerevan? Marco Rubio esteve em Yerevan, na capital da Arménia, 40 minutos. Teve 40 minutos lá. Teve tempo de se reunir, naturalmente, com os responsáveis, com as autoridades da Arménia. Mas não teve tempo de sair do aeroporto. Foi as negociações e os documentos assinados foram assinados no aeroporto. Mas assinou 3 documentos muito interessantes e um dia havemos de voltar a isto.
Um primeiro é um enquadramento geral, que é uma carta de parceria estratégica. Esta carta de parceria estratégica abre caminho ao estreitamento de relações bilaterais entre a Arménia, que sempre esteve conceptualmente dentro do bloco da Federação Russa, com o Ocidente. O segundo é um quadro de cooperação em terras raras e minerais críticos. Portanto, os Estados Unidos andam à procura de fornecedores nisto. E um terceiro, que é uma coisa sobre a qual nós vamos necessariamente falar num próximo programa, é a chamada TRIP. TRIP é Trump Route for International Peace and Prosperity. É um corredor que agora fica confirmado com estas negociações na Arménia, que vai permitir ligar o Ocidente, através da Turquia, através da Arménia, através do Azerbaijão, ao Mar Cáspio e através do Mar Cáspio à Ásia Central. Isto é, vamos competir com a Rota da Seda, vamos competir com os percursos que faziam passar tudo isto através ou da Federação Russa ou do Irão e, portanto, Trump tem uma estratégia. Era precisamente isso que eu estava a pensar. Dizer que Trump não tem estratégia. E um dia eu venho aqui explicar. Venho aqui explicar a estratégia americana, porque anda toda a gente a dizer então, esses 40 minutos de Marco Rubio. 40 minutos assinaram-se coisas muitíssimo importantes. General Arno Moreira, muito obrigada. Foi um prazer. Bom fim de semana. Até para a semana. Obrigado.